Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminar os nossos corações, para que nós possamos renovar a nossa adesão a Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Senhor. Para que nós possamos dizer não só com a boca, mas com o coração: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Fazei, Senhor, que nós possamos, à luz da palavra que vamos ouvir, mais uma vez manifestar a nossa adesão a Jesus, aquele que nos amou e deu a vida por nós. O texto evangélico que vai iluminar a nossa celebração no próximo final de semana é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Nesse texto que nós ouvimos, fica evidente aos nossos olhos que Jesus, que continuamente manifesta o cuidado, a atenção para com os discípulos, espera sempre da parte deles uma resposta. O amor de Cristo, embora seja incondicional, ele não é arbitrário. Ele sempre espera de nós uma resposta. O Evangelho nos diz que os discípulos murmuram contra Jesus. Nos textos que nós meditamos a respeito do discurso do Pão da Vida, nas semanas passadas, era a multidão que murmurava contra Jesus. Quando Jesus diz que a sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida, que a sua carne é a vida do mundo, os discípulos murmuram contra Jesus. Como é possível que ele possa dizer que ele é pão? O pão talvez tenha se tomado a forma de homem, e os discípulos, muitos dos discípulos, se escandalizam diante da palavra de Jesus. Muitas vezes aquilo que Jesus fala incomoda. Por exemplo, quando ele se refere ao matrimônio, quando ele diz que homem e mulher, uma vez unidos pelo matrimônio, se tornam uma só carne. Os discípulos reagem diante da palavra de Jesus. E Jesus diz que nem todos entendem
este mistério. Quando Jesus fala do escândalo da cruz, que ele caminha para a paixão e para a morte, Pedro chama de lado para repreendê-lo e Jesus o censura dizendo: vai para trás de mim, Satanás, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E agora Jesus fala da sua carne que é dada em comida, do seu sangue que é dado em bebida. E os discípulos murmuram contra Jesus. O Evangelho diz que Jesus sabia muito bem, desde o início, quem eram os que tinham fé e quem haveria de entregá-lo. Com toda certeza, Judas foi um daqueles que murmuraram contra Jesus. Como ele haverá de murmurar quando, alguns dias antes da paixão de Jesus, Maria, levando consigo um vaso de alabastro, lava os pés de Jesus, e Judas fica escandalizado, dizendo que o valor daquele perfume poderia ser destinado aos pobres. Judas certamente foi um daqueles que murmurou contra Jesus quando ele disse: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Nem sempre é fácil atender aquilo que Jesus diz. E esta palavra chama a nossa atenção ao fato de que a nossa fé exige de nós uma resposta contínua, uma resposta diária. A fé hoje não é mais transmitida. A fé hoje é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. É uma escolha que nós temos que fazer diante das nossas decisões, quando se trata de fazer o bem ou então fazer o mal. A fé exige de nós, portanto, a coragem de dizer sim a Deus, de dizer sim a Jesus. Portanto, diariamente nós somos chamados a renovar a nossa adesão a Cristo, diante de cada circunstância, de cada decisão, diante das nossas atitudes, nós somos chamados a reafirmar a nossa fé. Jesus não nos obriga a sermos seus discípulos. Jesus, quando fala do discipulado, diz: se alguém quiser ser meu discípulo. Portanto, é uma escolha. Nós podemos ser ou não. É uma escolha que cabe a cada um de nós fazer. Por isso Jesus diz aos discípulos, aos 12 que ficam com ele, tendo os discípulos o abandonado, Jesus lhes diz: vocês também não querem ir embora? Ninguém pode se sentir obrigado a ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é escolha, é uma decisão. Jesus não nos ameaça, Jesus não nos obriga. Jesus respeita a nossa liberdade. E nós ouvimos a resposta que dá Pedro a Jesus: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Na igreja primitiva, no início da vida da igreja, os cristãos se
tratavam como escolhidos por Cristo. São Paulo, nas suas cartas, diversas vezes fala dessa escolha. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para que fôssemos seus discípulos. Uma vez escolhidos, nós fazemos continuamente a experiência do amor dele por nós. Os 12 que estavam mais próximos dele, quantas vezes se sentiram confortados pela sua palavra, quantas vezes presenciaram gestos de Jesus que o surpreendiam, tamanha a sua ternura, tamanho o seu amor, o seu cuidado por eles. Os discípulos, os 12 que estavam com Jesus, se deram conta de que não eram mais capazes de viver distante deles. E isso fica patente na resposta de Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A partir deste momento, os 12 não eram mais os mesmos que antes. A partir deste momento, os 12 se deram conta de que eles não eram mais capazes de viver longe da companhia de Jesus. Que nós possamos repetir o mesmo hoje. A quem iremos, Senhor? Que nós possamos hoje reconhecer quanto amor Ele nos trata, com que cuidado Ele vela por nós. Que nós hoje possamos renovar a nossa gratidão a Cristo pela sua presença em nossa vida. E ao mesmo tempo possamos reafirmar a nossa fé, a nossa adesão. Mas essa adesão que deve se renovar todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a dizer: nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Nós cremos e reconhecemos que Tu és o amor, o próprio amor presente na nossa vida. Nós cremos e reconhecemos que sem Ti não conseguimos viver. Fazei, Senhor, que nós possamos renovar a cada dia, diante das nossas decisões, diante das mais diversas situações da nossa vida, a nossa adesão à Tua palavra. Pois de fato, Senhor, Tu tens palavras de espírito e vida. Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Amém.